Às margens de uma pequena cidade esquecida pelo tempo, corre um rio antigo e sombrio. Suas águas parecem mais escuras do que deveriam, refletindo a lua com um brilho pálido, quase doentio. Os moradores locais o chamam de Rio Negro. À primeira vista, é apenas um curso d'água comum, cercado por árvores retorcidas e pedras cobertas de musgo. Mas quem vive por perto sabe que há algo errado. Dizem que em certas noites, o rio fala. O som não é exatamente o de uma voz humana, mas uma mistura de murmúrio com o movimento da correnteza, como se a água repetisse palavras antigas, carregadas de dor. Alguns afirmam que não é apenas um rio, é um cemitério de almas. Há gerações, pescadores desapareceram em suas águas. Barcos foram encontrados à deriva, redes destruídas como se mãos invisíveis as tivessem rasgado, e em alguns casos, apenas o chapéu de palha boiando na superfície. Os mais velhos afirmam que o rio não leva apenas corpos, ele guarda as almas, e uma delas, dizem, vaga até hoje, clamando por vingança. A lenda nasceu há mais de um século, quando um pescador chamado Elias era conhecido por sua ganância. Elias não acreditava em rezas, nem nos antigos avisos de que o rio devia ser respeitado. Para ele, a água era apenas um recurso a ser explorado. Enquanto os outros tiravam o necessário para viver, Elias enchia barcos inteiros, vendendo peixe em cidades distantes. Os mais velhos murmuravam: "Ele está provocando o rio vai cobrar." Elias ria, zombava das histórias e seguia pescando noite e dia. Numa madrugada de tempestade, Elias partiu sozinho. A chuva castigava a superfície da água e trovões sacudiam o céu. Os pescadores da vila imploraram para que ele esperasse, mas Elias apenas sorriu e disse: "O rio me pertence. Quem tem medo é porque não sabe viver dele." Ele nunca mais voltou. No dia seguinte, encontraram seu barco virado, as redes cheias de peixes mortos e um pedaço de sua camisa presa a um galho. O corpo, porém, jamais foi recuperado. Alguns juram que naquela noite viram uma sombra caminhando sobre a margem oposta, como se alguém encharcado observasse em silêncio. Outros afirmam ter ouvido o nome de Elias sendo repetido pelo vento. Com o tempo, pescadores começaram a relatar encontros estranhos. Um deles disse que viu uma figura parada, imóvel, olhando fixamente para a água. Outro relatou que, ao jogar sua rede, ouviu seu próprio nome vindo do rio, como se alguém estivesse logo abaixo da superfície. E aos poucos, os desaparecimentos voltaram a acontecer. Quem ouvia o chamado não retornava. O rio, dizem, ficou mais profundo, mais pesado. A correnteza parecia guardar segredos. E muitos acreditavam que Elias havia sido condenado a vagar por aquelas águas, arrastando para o fundo qualquer um que ousasse desafiá-lo. Nos tempos atuais, a história ganhou nova força quando Daniel, um jovem curioso, decidiu investigar. Ele era obcecado por lendas urbanas e mantinha um pequeno canal na internet. Para ele, provar que o medo do rio era apenas superstição seria a chance de conquistar fama. Numa noite fria, decidiu acampar às margens do Rio Negro. Levou apenas uma lanterna, uma câmera e uma vara de pescar. Ligou o equipamento e começou a narrar. As árvores parecem se inclinar para dentro da água, como se quisessem esconder algo. É estranho. Aqui não há sapos, não há grilos, só o som da correnteza. Daniel caminhou devagar, a lanterna iluminando o caminho úmido. Galhos estalavam sob seus pés. O ar parecia mais frio quanto mais se aproximava da margem. Instalou-se em uma pedra e jogou a linha. O tempo passou. Nada acontecia, até que ouviu algo. Um som baixo, quase abafado pela correnteza. Um murmúrio distante. Ele parou segurando a respiração. Aos poucos as palavras se tornaram claras. "Daniel, venha." Seu corpo gelou. Aquela voz era da sua mãe, mas sua mãe havia morrido anos antes. Ele tentou rir de nervoso, dizendo para a câmera: "Deve ser o vento ou minha imaginação." Mas o chamado voltou, mais forte. "Daniel, estou aqui." Ele levantou-se, a lanterna tremendo em sua mão. Do outro lado da margem, uma figura surgia.
Estava parada, imóvel, com roupas encharcadas. A luz da lanterna piscou e, por um instante, iluminou seu rosto. Não havia olhos, apenas buracos escuros dos quais escorria água sem parar. Daniel correu, tropeçou na lama, caiu próximo à beira. Tentou se levantar, mas sentiu algo frio, gelado, tocar seu tornozelo. Uma força invisível puxava-o em direção à correnteza. Ele gritou, lutou, mas a câmera registrou apenas imagens confusas. A respiração acelerada, o chão sendo arrastado e, por fim, um vulto de mãos pálidas emergindo da água. Depois, silêncio. Dias depois, moradores encontraram sua câmera caída na margem. As gravações circulam em sites obscuros, mas muitos acreditam que são apenas montagens. O corpo de Daniel nunca foi encontrado. Os pescadores locais evitam falar sobre isso, mas quem mora perto do rio jura que a cada vítima o murmúrio coletivo fica mais forte. Não é apenas uma voz, são várias. Um coro abafado, como se dezenas de pessoas chamassem por socorro, todas presas sob a água. Alguns acreditam que Elias, o pescador ganancioso, não está sozinho. Cada desaparecido se torna parte da maldição, condenado a repetir eternamente seu lamento, arrastando novos desavisados para a escuridão. Há quem diga que em noites de lua nova é possível ver rostos surgindo por segundos na superfície. Pescadores, viajantes, curiosos, todos deformados pela correnteza. O rio não os liberta, o rio os guarda. Hoje, o Rio Negro continua correndo, indiferente ao medo humano. Suas águas parecem mais espessas, mais pesadas, como se carregassem algo além de barro e folhas. Os moradores evitam chegar perto depois do pôr do sol. Ninguém mais ousa pescar ali, e os poucos que ainda caminham pelas margens o fazem rezando em voz baixa, sem olhar para a água. Mas há sempre os corajosos, ou os tolos. E para esses, o destino é o mesmo. Em algum momento, ouvirão uma voz familiar chamando seu nome. Se atenderem ao chamado, se derem apenas um passo em direção à correnteza, será o último. Porque ninguém, absolutamente ninguém, consegue escapar da maldição do Rio Negro.